Olá, vamos então iniciar um novo trimestre e nesse nós temos um material de excelência. Olha, nós temos um tema, os grandes reis de Israel. O comentarista é o pastor Yesiel Gomes, mas quero ressaltar que também é importante ter como material de apoio para o seu estudo, como subsídio, este livro, Comentário Beacon, o novo comentário Beacon. Olha, é muito interessante. Este é sobre o Antigo Testamento. Então, é importante que você tenha para formular as suas aulas. Isso vai, com toda certeza, enriquecer o seu material e ampliar as possibilidades de aumentar assim também o processo de ensino-aprendizagem. Isso vai fazer com que você se prepare melhor e tenha uma aula de excelência. Lembre-se disso. Busque a excelência. Então, eu vou lhe aconselhar a comprar esses materiais de apoio. Todo esse material está disponível para você. Bem, vamos falar então da primeira lição. A primeira lição, cujo título é A Introdução ao Estado Teocrático do Antigo Testamento. Pois bem, o que seria então uma teocracia? Teocracia seria o governo de Deus na Terra. Como então essa teocracia ela é utilizada? Como Deus trabalha por meio dessa teocracia? Bem, Deus trabalha com níveis de representação. Em cada esfera de autoridade existe uma representação. Figuras chaves do Antigo Testamento. Nós temos a liderança sacerdotal, uma liderança religiosa ligada ao culto levítico, as ordenanças dos sacrifícios, de todo aquele sistema sacrificial e das leis concernentes a Israel. Temos também a liderança profética, quando em tempo de crises, Deus levantava o profeta para reorganizar ou fazer com que Israel voltasse ao rumo aos caminhos do Senhor. De igual maneira, temos então o representante de uma dinastia, ou seja, um rei. Esse era um representante que nós podemos chamar de monarca, porque ele ia governar a nação. Vamos analisar alguns pontos então dessa primeira lição, que é o Estado teocrático do Antigo Testamento. Como funciona a introdução ou a implantação da monarquia no reino de Israel. Portanto, houve muitos fracassos. Enquanto o juiz era vivo, o povo obedecia. Quando o juiz morria, o povo se desviava novamente do Senhor. Logo, a ascensão dos filisteus foi uma causa, ou uma das causas, que contribuiu para a formação de uma monarquia teocrática no Antigo Testamento. Outra questão também era a questão econômica. Israel era dependente da metalurgia dos filisteus. Ora, um povo que era dominado por uma tecnologia estrangeira. Esses fatores em conjuntos faziam com que Israel fosse uma presa fácil para os filisteus, sendo um dos povos mais difíceis de serem vencidos, porque tinha uma tecnologia avançada em relação a Israel, que era um povo mais ligado à agricultura. Então, Israel tinha uma economia baseada na agricultura e pecuária. Vejamos bem, então, o que podemos entender com a introdução do Estado teocrático no Antigo Testamento. Vamos na revista. Então, um material que podemos analisar é os porquês da colocação de um rei. Esse rei já havia sido planejado por Deus, porque o Antigo Testamento tem o seu reino teocrático como uma representação, claro, não perfeita e completa, do reino do rei Jesus, o Messias, o verdadeiro ungido. Mas Deus já havia deixado para Israel instruções acerca de uma futura monarquia. As mesmas vão se encontrar no livro de Deuteronômio. Pois bem, se encontram em Deuteronômio capítulo 17, que diz assim, 17, do 16 ao 20. O rei não poderia multiplicar cavalos. Como o rei não poderia multiplicar cavalos, ele não poderia depender de si mesmo ou do seu poder bélico. Isso demonstra que o rei deveria depender da ação de Deus. Outra coisa que o rei deveria obedecer era não voltar para o Egito. O rei deveria manter o povo em Canaã, na terra da promessa. Então o rei não deveria, de alguma maneira, fazer uma aliança ou retornar ao Egito. Infelizmente, alguns monarcas do Reino do Norte e do Sul fizeram algumas alianças políticas com o Egito.
Outra coisa que podemos aprender, que está no livro de Deuteronômio, que são instruções ao futuro rei, é que ele não poderia multiplicar as mulheres. Ele deveria ter apenas uma rainha. Infelizmente, percebemos que muitos dos reis de Israel ou Judá tiveram mais de umas mulheres. E tendo mais de uma mulher, por que seria isso? São casamentos diplomáticos para evitar a guerra. Então, o rei não poderia ter muitas mulheres. As muitas mulheres poderiam perverter o coração. Dando um exemplo sobre isso, Salomão. Salomão teve muitas mulheres. E essas mulheres foram a causa da perversão e idolatria do rei Salomão. Outra coisa que nós podemos aprender em relação ao Estado teocrático do Antigo Testamento é que o rei deveria ter uma cópia do livro da lei. Isso significa que o rei deveria meditar, ler e refletir sobre as Escrituras Sagradas. Então, o rei de Israel, ele não poderia criar leis, ele deveria sim obedecer às leis de Deus. Pois bem, em Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos, ou o decálogo. Contudo, no capítulo 21 ao 24, nós temos também mandamentos. E é interessante também ressaltar que no 25 nós temos juízos. Então Deus entregou a Israel toda uma constituição, tudo que era necessário para a formação de uma nação. Bem, para a formação de uma nação, temos que ter no mínimo 3 itens básicos, os quais são: para ter uma nação, precisamos ter, no mínimo, povo, território e constituição. Ora, Deus tirou um povo do Egito. Esse povo precisava de uma constituição, de leis, de ordenanças, de preceitos, de mandamentos para se formar em uma nação, melhor dizendo. E faltava o outro elemento, a terra. Então Deus lhes trouxe a terra que emana leite e mel, que era a terra da promessa feita a Abraão. Então temos aí os elementos básicos para a formação de uma nação. Essa nação, como foi falado anteriormente, viveu períodos de altos e baixos no tempo dos juízes. Então Deus já havia deixado assim instruções para uma futura monarquia. E há algo bem interessante sobre isso. Ele deveria ler a Torá ou as Escrituras todos os dias. O rei não criava as leis, simplesmente ele obedecia às leis. Vamos ver outra característica importante do Estado teocrático do Antigo Testamento. Venha comigo nessa lição, então. Nós temos, então, a vassalagem. O que era um vassalo? Vassalo era uma pessoa livre que se subjugava a outra pessoa que era maior em poder ou autoridade. O rei de Israel era um representante visível ou um vassalo de Jeová, de Deus. Ele obedecia às leis de Deus e, em contrapartida, Deus iria protegê-lo e fazê-lo prosperar. Então, você tem a vassalagem como uma realidade na teocracia do Antigo Testamento. Outra coisa que podemos analisar outra coisa que poderíamos analisar seria que esse rei não poderia ser estrangeiro, deveria ser hebreu, seria tirado do meio do povo de Israel. Então, assim, se inaugura a monarquia israelita. Essa monarquia vai contar com vários reis e esses reis vão ser bons e maus. Dentro da monarquia haverá um período de ruptura ou cisão, que será, assim, posteriormente, no tempo de Jeroboão e no tempo de Roboão, onde haverá o Reino Norte e o Reino Sul. Veja comigo alguns monarcas desse reino. Do Reino Norte, com duração de 209 anos, nós vamos ter 19 reis. Todos foram injustos. Já no Reino Sul, você terá a duração de 345 anos e você terá reis bons e maus. Reis que começam mal e terminam bem. E reis como Uzias, que começaram muito bem e terminaram muito mal. Então, essa é a história dos reis. A monarquia ali demonstra, na verdade, a soberania de Deus na escolha do monarca. A monarquia vai representar o governo de Deus na terra. De fato, ou verdadeiramente, o verdadeiro monarca do universo é Deus e divide conosco a sua liderança. E o reino ideal, que era um protótipo, visto, no caso, Israel, como um exemplo ou modelo, mas não era o real ou perfeito no seu sentido pleno. Nesse caso, nós teríamos o reino do Messias.
a implantação do reino de Deus na terra por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos entender, a partir desse trimestre, dessas lições maravilhosas, estudar as características e os perfis desses reis, analisar exemplos positivos e negativos, atitudes corretas e erradas, que possamos, nesse trimestre, aprender com eles e, assim, ter uma vida de sucesso. Então, vamos estudar sobre os reis de Israel, os grandes reis de Israel, histórias de guerra, fracassos e sucessos. Essas guerras, muitas delas vencidas, muitas delas perdidas, mas é claro que podemos aprender com os reis. Aguardo você nas próximas aulas. É um prazer. Deus te abençoe nesse trimestre.